o Brasil, ele não existe. É como diz o Belchior, né? Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Você tem uma relação de gênero e uma masculinidade predadora que consome mulheres, como se a gente fosse um fast food. Então, de onde vem, de repente, entre aspas, esse de repente, as pessoas se recusarem a tomar vacina? Se a sua vida não importa, você não tem medo da morte, você também não vai temer a morte dos outros, aí você se torna um problema. No que é religioso, onde tem liderança religiosa, é ali que estão os manipuladores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Este é o Blog Cidade Podcast. Hoje, com duas visitas absolutamente importantes aqui, e nós vamos falar de um tema também osso duro de roer, né? Uma coisa que fez muito mal, inclusive, ao país inteiro, e já já eu falo que tema é esse. Muito bem, o tema é a radicalização nas igrejas. E para falar sobre ele, nós convidamos a vereadora, socióloga e vereadora Ava Santiago, né? E também a professora, doutora em filosofia, Adriana Delbó. E com elas a gente vai tentar esmiuçar aqui esse tema que é bastante espinhoso. Socióloga Ava Santiago, vereadora, é um prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda ao nosso Blog Cidade. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, especialmente ladeada pela professora Adriana, que certamente trará contribuições palpitantes para a gente não só diagnosticar o cenário em que estamos, mas propor novos caminhos para horizontes mais pacíficos, de novos entendimentos e em que a justiça seja uma prioridade de fato e não apenas uma retórica persecutória. Professora Adriana Delbó, prazer conhecê-la, tê-la aqui. Já quero deixar aqui assim, aquele convite bruto, né? Dizer, professor, estamos abertos à sugestão de temas, né? A sugestão de pessoas, de parceiros aqui para o nosso Blog Cidade, né? Porque o conteúdo aqui é absolutamente bem-vindo. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui numa mesa com Ava Santiago, uma pessoa que eu admiro. E espero poder contribuir trazendo aquilo que a filosofia tem de melhor, né? O conteúdo para a gente pensar melhor a respeito do nosso pensamento. Muito bem, então vamos lá. Vereadora Ava Santiago, outro dia eu estava num daqueles dias assim de dar uma pesquisadinha na internet, passeando por ali, né? E aí eu dei de cara lá com algumas coisas, com alguns vídeos, né, com depoimentos, às vezes, de pastores em púlpitos, falando absurdos. Vídeos antigos, assim, vídeos de 1 ano, vídeos de 2 anos e tal. Coisas assim que demonstravam uma postura absolutamente deslocada da visão cristã, vamos dizer assim. Absolutamente maluco imaginar que alguém que se diz cristão ter aquele tipo de pensamento. E aí isso nos manda para a radicalização, né? Essa radicalização, foi e é absolutamente perceptível. A gente está sentindo isso, ela está aí realmente. Aí eu gostaria de abrir esse debate aqui com a senhora perguntando o seguinte. É óbvio que essa radicalização nas igrejas, ela veio, é uma encomenda recebida pelos líderes e repassada para os fiéis. E por que eu estou dizendo isso? Só vou abrir um parênteses aqui bem rápido. Eu tenho um amigo que é jardineiro, né? E aí, um belo dia, durante a pandemia, eu falei, fulano, e aí, você já tomou a vacina e tal? Ele disse, não, olha, Leal, é o seguinte, a minha pastora, ela foi para São Paulo, teve um curso lá, e ela nos disse lá na igreja que eles vão implantar um chip na gente quando vacinar, e esse chip vai nos comandar, então eu não posso fazer isso porque isso é coisa do demônio.
Ok, esse foi o discurso que ele me disse. Então, a negação da vacina estava inserida nesse contexto, né? Fazia parte da consequência da radicalização. Aí eu pergunto a você, é claro que esse cara, ele não foi ele o responsável pela negação que passou a valer lá dentro daquela instituição, né? Mas eu pergunto a você, você acha que essa radicalização, ela é uma consequência da fake news, da desinformação, da mentira que veio através das redes sociais, porque ela atingiu primeiro um líder, né? Ou esse líder já era radical e estava apenas esperando o momento ideal para desabrochar? Veja bem, Léo, são várias percepções de Brasil que se intercalam para tentar entender um pouco disso que você pontuou. O primeiro passo é compreender quem são os evangélicos. E aqui eu não falo da cristandade como um todo, falo dos evangélicos. Eu sou uma mulher evangélica, nascida e criada na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira. Os evangélicos são uma maioria preta, pobre, parda, periférica, né? Os pentecostais. Assembleia de Deus, Igreja Batista, tem esse perfil. E a gente tem os neopentecostais e outras denominações que já vieram junto com uma teologia de prosperidade nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, com uma outra perspectiva menos comunitária e mais utilitarista, mais autointeressada. Então, a gente está falando de milhões de pessoas pouco escolarizadas, inseridas em comunidades brutalizadas pelo Estado brasileiro e com muitas desconfianças acerca do Estado brasileiro, não por causa do radicalismo, mas porque o Estado nunca lhe serviu. Quem servia essas pessoas? O próprio vínculo comunitário com a sua igreja, com a sua fé. Então, eu sou de um lugar onde, se não tivesse mobilização e campanha das religiões para as pessoas comerem, elas não comiam. E aí eu não estou nem só falando da fé evangélica. Na rua da minha casa, no Rio de Janeiro, só para quem está nos ouvindo entender, eu sou nascida e criada numa favela no Rio, vim para cá pré-adolescente. Na rua da minha casa tinha um terreiro de Umbanda, 5 quadras para frente era a minha igreja. Algumas coisas aproximavam muito essas comunidades. A primeira delas eram as festas comunitárias de soluções práticas para os problemas daquela comunidade. Então, nas duas, você tinha panelas fartas, portas abertas, sempre com doações. Todo mundo tinha pouco e fazia o pouco virar muito na panela da fé. E um outro elemento também aproximava essas comunidades: o perfil das mulheres. Era até engraçado, porque se eu olhava uma mulher indo para o terreiro e se eu olhava a minha avó de costas, parecia que ela estava no mesmo lugar. De coque, saião, cabelo comprido, sandalinha baixa, hábito simples. Essas mulheres constituíram matriarcados comunitários de fé, e a partir desses lugares elas propunham soluções comunitárias ali. O que nos distanciou? O que nos distanciou foi quando esse processo de radicalização se viu instalado entre nós a partir dessa perspectiva neopentecostal, que nos fazia enxergar o outro como inimigo e não mais como alguém da nossa comunidade que deveria ser merecedor das misericórdias, tal qual nós somos também merecedores dessas mesmas misericórdias. Eu quero ressaltar que quando a gente fala de política e a gente fala de esquerda, a esquerda brasileira cometeu graves falhas com esse segmento, especialmente nos anos 80, justamente porque com esse perfil nós fomos alvo de preconceito de raça, de preconceito territorial e de preconceito de classe. Sim, porque muitas vezes
aquilo que era a prática da fé evangélica era entendido, era lido como alienação, era lido como burrice, como baixa capacidade cognitiva e assim por diante. Então, os hábitos, os trejeitos, as falas dos evangélicos e até mesmo as decisões de fé, como por exemplo dizimar, foi colocado nesse balaio por uma esquerda que não era capaz de enxergar nessas pessoas o Brasil real. Isso foi gerando fissuras. E essas fissuras foram aprofundadas por lideranças religiosas que identificaram no que estava acontecendo já nos Estados Unidos, né, com aqueles grandes pregadores de soluções fáceis, você faz o seu sacrifício e a sua vida está resolvida, identificaram nessas mágoas uma oportunidade de criar roteiros de manutenção fácil dessas pessoas dentro dos seus projetos, que já não eram mais projetos de fé, mas projetos de poder. A gente vai falar muito sobre isso, mas essa é uma boa introdução para compreender como a gente chegou até aqui. Então, a gente está falando de pessoas que não foram lidas e compreendidas enquanto agentes criativos, ativos, políticos, que deveriam estar dentro de uma reflexão de Brasil e, ao mesmo tempo, a gente está falando de um cenário fértil para que germinasse entre nós lideranças aventureiras, covardes, movidas por projetos de poder, esvaziados dos ideais de fé que eles supostamente dizem defender. Ou seja, o Estado brasileiro contribuiu, ou seja, o Estado brasileiro foi empurrando essa parcela da sociedade para uma situação, e aí ela acabou virando vítima de espertalhões. Basicamente isso, ou seja, porque se eu preconceito, se eu faço isso com o público evangélico, por exemplo, né? Porque esse público ele é constituído de preto, pobre e periférico, se eu vou lá e despejo sobre ele o preconceito, se eu marginalizo ele, eu estou dando a chance para o surgimento de líderes lá entre eles, né, que vão usar isso contra eles mesmos. É aí que acontece o desvirtuamento de você olhar para o outro e não entendê-lo como próximo na religião? Olha, eu acredito que quando a gente fala em Estado brasileiro, a gente está falando de uma elite política. Uma elite política que é conservadora, mas quando eu digo que ela é conservadora, eu não estou me referindo a costumes. Eu estou me referindo à manutenção de espaços de poder. Com certeza. Que vai passando, eu tenho dito isso, né? Trata o Estado como se fosse privado e vai passando o Estado de pai para filho, entre oligarquias e tudo mais. Então, nunca foi uma agenda prioritária entender essas pessoas não enquanto praticantes da fé evangélica, mas enquanto brasileiras e brasileiros em territórios periféricos precarizados pelo Estado. Isso acontece nas favelas. Exatamente. Independente da religião. Aí você pode me perguntar, mas por que nas religiões de matriz africana não aconteceu a mesma coisa? A gente está falando também de uma formação de país que teve enquanto origem de repressão o catolicismo enquanto aparelho do Estado, que já colocou as religiões de matriz africana em um outro lugar muito mais brutalizado. Com certeza. Então, não são, embora tenham semelhanças entre membros, praticantes, adeptos dessas matrizes de fé, o lugar de onde parte essas religiões, e aí a professora Adriana vai falar muito melhor do que eu, já foi brutalizado, perseguido e ofendido na composição de país que nós conhecemos hoje desde o seu início, e com a fé evangélica aconteceu esse outro fenômeno que foi o que você disse, abrindo campo para os aventureiros que transformaram a fé em projeto de poder. É muito simples, professora Adriana, a gente reparar, por exemplo, na própria religião, como os evangélicos e as religiões de matriz africana foram preconceituadas na sociedade brasileira. É muito simples. Tem uma coisa que
me bateu aqui na cabeça agora que mostra isso claramente. A senhora não vê nenhuma matriz de uma igreja grande e tal numa favela. O que a senhora vê na favela são os templos evangélicos ou as casas de Umbanda e tal, né? Mas uma igreja que represente a fé católica, por exemplo, elas estão nos melhores endereços, sempre foi assim. Ou seja, isso aí mostra claramente, né, o quanto essa parcela foi preconceituada, não só pelo Estado no que diz respeito ao poder constituído, vamos dizer assim, né? Aos 3 poderes e tal. Não. Na própria religião, né? O catolicismo no Brasil colaborou para isso também. Sim. Eu acho interessante a discussão começar pelo problema da radicalização, né? Que você disse que é bastante perceptível e é mesmo, né? Nós passamos por um período aí significativo, com muitas sequelas, né? Uhum. E assistindo essa radicalização, que teve por decorrência pessoas se recusando a tomarem vacina, sendo que no Brasil nós passamos muito tempo sem ter casos de poliomielite, porque a vacina existiu e as pessoas se vacinavam. Sarampo. Né? Sarampo. Então, de onde vem, de repente, entre aspas, esse de repente, as pessoas se recusarem a tomar vacina? Né? Onde elas escutaram, o que elas leram? Então, onde falta filosofia, tem excesso de radicalização, uhum. Né? E como a filosofia está faltando mesmo, a filosofia, a sociologia, a história, né? Como essas disciplinas são retiradas do currículo, depois elas são novamente incluídas. Retiradas elas não são, né? Mas elas são desprivilegiadas, deixam ali 1 hora aula, né? Ou para contratar um professor de filosofia, você pode, mas você tem que assumir sociologia, você tem que assumir ensino religioso, tem que assumir tanta coisa, né? Que a pessoa não foi formada para isso. Quem tem que dar aula de sociologia é o sociólogo. Quem tem que dar aula de ensino religioso é alguém com competência para isso, né? Então, é um jeito de qualquer pessoa dar qualquer disciplina, é um modo de desprivilegiar essas áreas, essas ciências, né? E quando falta isso, então é muito mais fácil fazer com que as pessoas aceitem líderes que não têm competência para isso, né? Não tem nenhuma competência. Então são pessoas... principalmente o discurso. Aceitam discursos que causam arrepios, né? Uhum. De fato, nas periferias, até onde eu conheço, eu sou da periferia de Campinas, São Paulo. Todas as igrejas, elas são pequenas, né? Elas são, inclusive a Igreja Católica, ela foi feita elas são feitas ali na periferia pela contribuição dos fiéis, né? Não são grandes templos, não são... de fato, tem o preconceito com o lugar, com as pessoas do lugar, né? As comunidades de matrizes africanas são construídas por aqueles que participam, aquelas que participam. Eu sou do candomblé e eu sei isso de perto, né? Somos nós que arrecadamos, são contribuições nossas, né? Ou de atividades que nós fazemos para arrecadar o dinheiro, né? E nós estamos na periferia, porque quem aguenta coisa de preto, de povos pretos, se não for bem longe, né? Então, como Foucault, Agamben, Mbembe escrevem muito sobre isso e vale muito a pena investigar essas ideias, né? Há povos, há pessoas, há classes sociais que são organizadas, que são colocadas em lugares para serem pessoas assassinadas, desprezadas, e a periferia é o lugar para isso. Você coloca essas pessoas lá para que elas saiam no máximo para trabalhar e voltem para dormir para estarem vivas no dia seguinte se for para trabalhar. Então, a sobrevivência nesses espaços são de responsabilidade dessas próprias pessoas, são pessoas desprezadas pelo Estado. E não é porque o partido isso, o partido aquilo, é um Estado, o Estado moderno foi criado dessa forma,
para criar esse tipo de organização política e social, né? Então, tudo que existe ali, e agora eu falo do bairro de onde eu vim, do Jardim Florence, do Campinas, São Paulo, que o esgoto fomos nós que conseguimos. E eu falo nós porque eu era criança, eu era adolescente, mas eu ia para as ruas fazer manifestação. Então, o esgoto nós que conseguimos, água nós que conseguimos, energia elétrica nós que conseguimos. Foi tudo na luta, porque lá o Estado não vai. Né? Ônibus, eu pegava ônibus para ir para a escola às 5 da manhã, para chegar na escola às 7h30 e eu chegava suja de barro. Era essa a condição. Então, é sobrevivência, é luta mesmo, porque nós não ganhamos nada do Estado, né? E tem um problema gravíssimo, que é a nossa concepção de cidadania. A cidadania é realizada no dia da eleição. Isso é muito limitado. No dia da eleição, a gente vai escolher uma ou um candidato daqueles que se elegeram, que tiveram condições econômicas, emocionais, porque tem gente que não acredita em si mesmo para se eleger, né? Então, são pessoas já com algumas condições para se elegerem e a gente ir fazer uma escolha entre isso e aquilo. Isso é uma escolha extremamente limitada. E depois, no dia seguinte, você é o quê? Você não é mais cidadão? Você não é mais cidadã no dia seguinte? É só o seu voto é que conta. Só o voto. E aí, no dia seguinte, você passa a ser um trabalhador. Você volta a ser uma trabalhadora explorada, volta a ser uma consumista, porque só nessas duas condições você tem algum valor na sociedade. Então, é uma concepção política limitada, perigosíssima, mas é nessa na qual nós estamos inseridas, e é a falta dessas disciplinas, é a falta de estudo, é a falta de leitura, que faz com que a gente vá acreditando até naquilo que não é dito, mas naquilo que vai passando na televisão, que você vai pegando aos pouquinhos, né? Sem refletir, sem fazer uma análise, né? E isso facilita muito acreditar em qualquer líder. Qualquer líder que fala bem, qualquer líder que vista uma roupa bonita, as pessoas vão acreditando, porque falta leitura, falta... E não é porque ela é faltosa, não é a pessoa que é faltosa, é a estrutura que está em torno dela, mas que é uma política. Isso é uma política, isso não é por acaso. Ou seja, eu vou retirando dessas pessoas, vou retirando, e quando elas não têm mais nada, alguém vem e começa a prometer migalhas. Sim. Pronto. Não importa que migalhas são essas. Essas pessoas vão aceitar porque elas já não têm mais nada. Então, a radicalização, né, seguindo o seu raciocínio, professora, não que essa situação, né, de preconceito, de falta de tudo, de não ser visto como parte da sociedade, estar na periferia, não que isso tenha feito, seja o motivo da radicalização, mas esse é o caldo que permitiu que essa radicalização prosperasse. É, isso mesmo. A radicalização ocorre porque, por muito tempo, a ausência de um pensamento crítico foi se dando. Então, sem pensamento crítico, o nosso pensamento fica bastante limitado. Eu passo a ficar seduzida por algum discurso, um discurso que eu não consigo analisar, eu só consigo acreditar, né? Ou seja, e aí, vereadora, entra a figura do líder. Aquele cara que sabe o que está fazendo, que sabe que está radicalizando, mas vai radicalizar com segundas intenções. A senhora tem isso na sua percepção ou não? Sim, mas antes eu quero pontuar algo que eu considero crucial para essa conversa, que nós falamos de pessoas que, embora elas façam parte desse caldeirão da radicalização, elas são muito mais vítimas do que autoras. Com certeza. Desse processo. Porque os autores intelectuais e financiadores disso são e estão na burguesia, na elite econômica, porque a desinformação custa caro. Ela custa mais caro do que a informação. Com certeza. É importante a gente ter em mente que tudo isso foi financiado. Se investiu dinheiro para desinformar. Alguém tinha essa intenção. Alguém tinha essa intenção. Às vezes a gente pensa que a desinformação é a ausência de informação, e não é. A desinformação
é De propósito. ela é concorrente com a informação, ela não é uma vacância de informação, ela é um método, ela tem objetivo. E um dos principais objetivos dessa jornada de desinformação é abrir caminho para a tirania, porque essas elites econômicas apegadas àquilo que é público como se fosse delas, como eu mencionei, elas se estabelecem melhor quando as instituições estão enfraquecidas. Elas duram mais tempo no poder quando os órgãos de imprensa estão enfraquecidos. Elas se perpetuam e conseguem locupetrar a coisa pública muito mais quando as pessoas desconfiam da ciência, quando as pessoas desconfiam da imprensa, quando as pessoas desconfiam das universidades e quando as pessoas desconfiam, quando as pessoas apostam de que tudo aquilo que o tirano e os seus asseclas estão promovendo parte do campo espiritual. Então todos esses elementos se alimentam dentro de uma perspectiva que não seria possível sem o poder econômico. Então quando a gente fala do pobre, do preto, do pardo, do periférico, da mulher periférica, da mãe periférica, a gente está falando de alguém que historicamente sempre foi desumanizado. Existe um processo de desumanização, Intenso. de animalização de toda essa gente, e esse processo ele chegou em um ponto de perversidade que traz essas pessoas para batalhas que não são delas, para lutar duelos que não são delas, para que outras pessoas se perpetuem no poder. Eu trago um exemplo aqui, lá da minha comunidade, lá na Igreja Assembleia de Deus de Santíssimo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que meu pai era pastor, a gente tinha irmãs do círculo de oração. O filho de uma estava preso e o filho da outra era um policial que tinha morrido na operação que levou aquele primeiro filho para a cadeia. Essas duas irmãs oravam juntas. O filho de uma tinha matado o filho da outra. Elas oravam juntas, de mãos dadas, no círculo de oração. Porque aqueles dois meninos cresceram juntos, na mesma comunidade, jogando bola no mesmo campo. Pediam bênção um para a mãe do outro. E de repente, por uma série de circunstâncias, nesse estado que, como bem disse a professora Adriana, é um projeto que diz o que é gente e o que não é gente, quem tem que viver e quem tem que morrer, quem tem que ter dignidade e quem não tem, esse estado entende o bandido que está preso e o policial que está morto como descartável, porque são dois homens pobres, filhos de mulheres pobres. Porque a polícia brasileira é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. E também é uma polícia majoritariamente composta por homens pardos e periféricos. Quando morre o que é chamado de bandido, primeiro, aquele menino só virou bandido porque o Estado negou tudo a ele. Tudo. Eu estou falando de um menino que não pode ser tratado como um monstro por um dia pensar, vou roubar um tênis, porque eu passei em cima, eu não aguento mais cruzar o esgoto de chinelo para ir para a escola. E aí, ele vai se desumanizando também. Ele vai se brutalizando, é como dizem os racionais, o pesadelo do sistema é não ter medo da morte. Se a sua vida não importa, você não tem medo da morte, você também não vai temer a morte dos outros, aí você se torna um problema. E aquele outro que virou policial, ele pensava, eu quero ser herói, dentro da sua perspectiva de heroísmo. E aí ele foi colocado com uma farda, uma arma na mão, para resolver um problema que ele não criou e que não tem uma solução simples. Porque o moleque que ele foi combater com aquela farda de herói não buscou o fuzil lá na fronteira com a Amazônia. Esse fuzil chegou na mão dele na favela. Esse fuzil passou na mão de um monte de agentes públicos corrompidos. As duas maiores operações de apreensão de armas no Rio de Janeiro, uma foi no aeroporto do Galeão e a outra foi no condomínio Vivendas da Barra, onde residiu o ex-presidente da República. Então, quando morre o moleque que a gente chama de bandido, a mãe dele chora.
Quando morre o que virou policial, a mãe dele chora. E os dois são igualmente descartáveis para o Estado. No outro dia tem um outro homem pobre vestindo farda e um outro homem pobre com uma arma na mão e mais 2 mães em prantos. Esse é o conflito. E esse conflito não nos pertence. O que isso tem a ver com a fala de radicalização? Porque essas mesmas pessoas, no outro dia, vão pegar o ônibus lotado e vão dizer bandido bom é bandido morto. Mas o bandido é o vizinho dela. Quem chora é a irmã da igreja dela. Então, essa guerra que se estabeleceu entre nós, ela tem patrono. Ela tem patrocinador. Tem motivo. Tem motivo. E eles não estão entre nós. Como eu disse, eles são os que pegam o avião no Galeão, enquanto o moleque morre. Eles são os que compram casa no Vivendas da Barra, enquanto o adolescente é espancado e torturado por um outro homem pobre que também é torturado pela instituição policial, que priva dele todas as condições de que ele tenha saúde mental, de que ele tenha dignidade, de que ele tenha certeza de que vai voltar para casa. Tudo isso está acontecendo e nós estamos como reféns dessa guerra que nós nunca venceremos e que tem gente que financia e que a gente nem sabe o rosto. Sim. Professora, o que aconteceu no Brasil de 2017 para cá, né? 2016, vamos dizer assim, porque o presidente Trump foi eleito nos Estados Unidos em 2016. Quando o Bolsonaro entrou na presidência, o Trump já tinha 2 anos de governo, né? Eu observei com muita atenção, desde a eleição do Trump para frente, o que estava acontecendo nos Estados Unidos e o discurso, e o que envolvia o discurso do presidente dos Estados Unidos naquela época. Lá, o discurso foi tão eficiente quanto aqui, né? No que diz respeito a radicalizar as pessoas. Essa semana, uma daquelas pessoas que invadiu o Capitólio lá foi condenada a 22 anos de prisão, das pessoas que fizeram aquela invasão lá. Então, em 2018, o staff do presidente Trump nos Estados Unidos já estava colaborando com uma determinada campanha política no Brasil. Não é? E aquele discurso que havia sido implantado lá, estava sendo implantado aqui já há algum tempo, né? E foi produzindo todo o resultado que a gente conhece. Mas aqui está ficando claro, ou já ficou claro, tanto na fala da Ava quanto na sua fala, que essa eficiência desse discurso aqui foi assim, surpreendente, porque grande parte da sociedade brasileira não tem essa percepção, né? Aqui eu vejo pessoas falando sobre mérito, como se assim, às vezes eu até perco a paciência, falo, escuta, deixa eu te falar, como é que é uma pessoa sendo transportada por uma escada rolante na direção certa, né? Como é que alguém que está tentando ir no mesmo caminho, numa escada rolante na direção oposta, está na mesma condição? Ou seja, como é que você pode falar de mérito numa sociedade onde o cara que vai disputar uma vaga numa universidade pública paga com o dinheiro da maioria do povo brasileiro, que aqui é a maioria que paga imposto? Como é que você pode falar em mérito se um desses concorrentes teve tudo e o outro não teve nada? E aí você vem falar mal das cotas? Ou seja, quando o Estado, né, sei lá, alguém consegue botar o nariz para fora, para dar uma respiradinha e consegue algum benefício para quem nunca teve nada, a própria sociedade, que também não tem nada, porque eu não estou falando da burguesia, vai contra, ou seja, é a barata a favor do chinelo. É mais ou menos isso. Então, assim, esse caldo, né, que acabou nos dando esse resultado, na religião, especificamente, ele foi muito mais forte. E aí eu queria saber o seguinte, pelas duas, né? Tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista religioso, como é que alguém achou uma interseção entre bolsonarismo e cristianismo? Nem, professora? Ai, ai. Nossa, mas é uma interseção, assim, complicada, injusta, só que é possível porque o cristianismo, como outras religiões, né,
precisa de um templo, né? Poucas pessoas têm uma espiritualidade fora de uma religião, de um templo. É muito raro porque não faz parte da nossa cultura. Isso é de outra época, são de outros povos, né? Então, a gente se dirige a uma religião para ter acesso ao que é espiritual. E é incrível o quanto são nas igrejas onde estão, não só nas igrejas evangélicas, católicas, no que é religioso, onde tem liderança religiosa, é ali que estão os manipuladores, é ali que estão as pessoas com transtorno de personalidade, vários tipos de transtorno que precisa ser liderança, né? Isso reúne esse tipo de pessoa, né? Por isso que quem está ali de um modo alienado vai cair nessa armadilha, né? Porque existe uma demanda humana, isso é humano, de uma necessidade de verdade. Eu preciso conhecer, eu preciso saber. Isso pode levar a pessoa ao estudo, ao desenvolvimento de uma vida estudiosa, intelectual, de leitor. Não estou dizendo intelectual necessariamente de ir para a universidade. Ou ao fundamentalismo. Ou ao fundamentalismo, ao radicalismo, à tirania. Então, como que Hitler conseguiu tantos adeptos? Como? Né? E lá estavam os religiosos, é bom lembrar. E lá estavam os religiosos, os cristãos. Sim, né? senhora. Então, não foram pessoas sem nenhuma fé, que desprezavam... Sem nenhum exemplo. Sem nenhum exemplo. Não são pessoas que desprezavam esse aspecto aí da existência, né? E pessoas que estavam num lugar se autodeclarando, né, pessoas do bem, de família, né, o chefe de família, que aí também é a Hannah Arendt que nos ajuda a pensar a respeito desse fenômeno do totalitarismo que ocorreu lá, mas que com outros aspectos interfere em qualquer lugar do mundo onde as pessoas com uma necessidade dessa busca pela verdade, mas que até pelo desprezo, onde eu vou buscar se eu sou a mais desprezada do mundo, porque mulher, negro, periférico, não tem nenhum privilégio. Pobre. Não tem nenhum privilégio. Por todas essas instâncias de gênero, de classe e de raça, não tem privilégio. Então, são pessoas que não vão deixar de procurar a verdade, porque é uma demanda do próprio funcionamento da vida, da psique, né? Vão buscar isso e vão encontrar exatamente onde a verdade não está. Né? Elas vão encontrar na palavra de uma liderança que só por falar, só por discorrer um discurso, vai conseguir adeptos, vai conseguir... Então, esse é o problema da adesão, né? De aderir a algo. Se você adere, você não pensou sobre isso, você não estudou isso. Eu costumo dizer assim, alguns já concordaram, outros discordaram até ferozmente, quando eu digo que, olha, eu não tenho ideologia, porque quem tem ideologia não raciocina, porque o raciocínio está pronto. Quando eu explico isso para as pessoas, alguns entendem, né? Porque uma coisa é você ter uma ideologia racionalmente, né? E entender que ela foi criada numa determinada época por um determinado motivo e depois, com o tempo, né, muitas coisas mudaram e às vezes você tem que abrir mão de certos conceitos ideológicos porque eles já venceram, mesmo sendo de esquerda ou mesmo sendo de direita. Então, na religião, isso é muito complicado, né? Porque a religião tem o seu livro sagrado, por exemplo, né? E aí vem a tal da interpretação. Outro dia eu ouvi um pastor, numa entrevista, dizer o seguinte, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Ora, então, a grosso modo, assim, ouvindo isso de primeira, né, uma pessoa que não raciocina, ela vai imaginar assim, mas como assim? A Bíblia é o livro sagrado, é a palavra de Deus e tal, né, essa coisa religiosa e tal.
Acontece o seguinte, a palavra pode ser interpretada de forma honesta ou não. Então você pode usar o que está escrito ali, dependendo da sua interpretação, para mentir, para enganar, para manipular. E agora, quando você adere, como a senhora acabou de dizer, quando a sua adesão é pela fé, quando você acha que eu jamais poderia duvidar da Bíblia, eu jamais poderia duvidar que tem alguma coisa lá que não corresponde à realidade, eu jamais aquilo, você é refém daquilo e pode ser manipulado realmente. Porque quando a gente joga esse assunto na mesa, assim, às claras, né, e diz, olha, a Bíblia é uma composição feita no ano 300 ou 300 e pouco por um imperador romano chamado Constantino, que reuniu os livros que eram utilizados pelos religiosos, digamos, os que seguiam aquela religião naquela época, e criou o cristianismo. Isso é quase uma blasfêmia para as pessoas que estão na fé, assim, arraigadas ali e não querem nem ouvir falar sobre isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, do ponto de vista religioso, ser radicalizado é muito mais fácil, muito mais simples, né? Agora, o que me deu, assim, o que me deixou sem pé nem cabeça é como que alguém conseguiu juntar o bolsonarismo com o cristianismo, né? Como é que isso entrou na religião com essa eficiência? Assim, como é que as pessoas passaram a dizer que um é do bem e que o outro é do mal? Mas eu acho que a Ava Santiago trouxe uma distinção que, é claro, ela vai poder falar muito melhor do que eu a respeito disso. Mas a separação é importante, distinguir a cristandade do neopentecostal. Com certeza. Porque aliás, isso a gente precisa esclarecer aqui. Sim. E outra coisa que eu acho importante a gente destacar, conversarmos mais sobre isso, é que pode estar dando a impressão de que lá na periferia os povos são enganados, né? E não é isso, né? A questão é quem foi colocado para ser desprezado, quem foi colocado, né? O Foucault trata muito disso. Olha, quando que a ideia de raça é inventada? A ideia de raça é moderna. Antes as pessoas já haviam maus tratos ao escravo. O escravo não era negro, né? Na antiguidade, não tinha a ver com negritude, tinha a ver com perdeu a guerra, tá devendo, né? Mas não era por raça. Inventa-se a ideia de raça para dizer quem será o escravizado, quem será o menor, quem será o animalizado. Quando a gente adere novamente à ideia de raça... É basicamente para ser injusto, né? Quando a gente adere à ideia de raça, a gente está assumindo o que inventaram para colocar a gente para brigar um contra o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que existe. A gente precisa pensar a respeito daquilo que existe, porque nós somos seres pensantes, porque é algo próprio desse animal humano, ou parar de pensar e aderir às ideias que têm data e que foram criadas por motivos específicos. A gente tem que ser muito sagaz com essas coisas, né? Claro que, a partir do momento que você é tratado a partir de uma raça, a gente tem que trazer a discussão sobre racismo, mas que assumir que você é uma raça, de qual raça? Né? Então, é muito sutil. Tem que ter muito cuidado com tudo isso. Agora, nas periferias, é onde a vida é possível por causa do comunitarismo. Nos terreiros de candomblé... Isso ficou claro aqui. É possível por causa do comunitarismo. Nos quilombos, então, esses modos de vida precisam ser valorizados porque não são pessoas inferiores. E né? Essa dívida o Estado brasileiro não pagou e não tem intenção de pagar, viu? Não, porque é o estado da necropolítica, né? Não tem dívida. Tá funcionando tudo como deve ser. Quem deve morrer e quem deve ficar vivo se for consumidor e trabalhador, explorado de preferência.
né? A ideia do empreendedorismo, seja um empreendedor de si mesmo, é muito cruel. Com porque certeza. coloca novamente a disputa, a briga, porque se você é um empresário de si mesmo e não deu certo, alguém passou a perna em você, ou você vai brigar contra você mesmo. Então são ideias que são elaboradas num plano, que são repassadas a outro plano e que quando vê tem um monte de gente aderindo. A adesão é a ausência de reflexão a respeito daquilo que vai interferir na nossa vida e que, portanto, está entrando dentro do nosso corpo, do nosso pensamento e, portanto, está criando vida ou morte para nós mesmos, né? O próprio indivíduo, a própria pessoa que está sendo prejudicada porque algo dela parou de funcionar, que é o pensamento, a reflexão, a filosofia, o estudo, a leitura, o alimento do intelecto, da mente, né? Bom, Vereadora, sua vez. nossa, muitos elementos, assim, com certeza a gente vai ter que marcar o Outros, próximo encontro. Vamos ter que dividir essa conversa em parte 1, 2 e 3. Mas o primeiro ponto, antes de chegar nessa resposta de como se fez para associar o bolsonarismo ao cristianismo, é importante a gente compreender a razão do sagrado. Existem uma série, centenas de práticas de fé, de perspectivas de conexão com o sagrado, e elas são metafísicas. Então, não me cabe aqui buscar quais as razões que fazem com que as pessoas se identifiquem naquela relação com o sagrado. Eu sou autora da Lei Municipal de Combate à Intolerância Religiosa. E aí, quando a gente fez uma linda solenidade de sanção da lei, com lideranças de 12 religiões diferentes, algumas que eu nem sabia que existiam, a gente foi buscar e acabamos encontrando. E quem falou em nome das religiões ali, meu pastor estava, inclusive, mas quem falou, eu escolhi para falar em nome das religiões, a Vatuzi, que é uma Ialorixá, grande amiga, parceira, e eu olhava a Vatuzi e eu pensava comigo, meu filho tem 4 anos, Vatuzi também é mãe de várias crianças, e eu pensava comigo, nossa, se um dia eu fosse impedida de levar meu filho para a igreja, que tormenta. Eu não sei o que seria de mim. Se eu fosse agredida na rua ou chamada de irresponsável por levar o meu filho para uma festa que é própria e comum da minha religião, que doloroso seria. E a minha percepção enquanto uma mulher de fé, e a gente acabou de passar pela brutal perda da mãe Bernadette, e eu me emociono de falar sobre isso, porque eu sou filha de uma matriarca de fé, eu sou filha de uma missionária da Assembleia de Deus que dedicou a vida dela inteira a isso, inteira. Ela começou a estudar teologia aos 16 anos e ela nunca mais parou. Ela sepultou o seu único namorado, marido, meu pai, voltando de um congresso que ele foi pregar, foi assim que meu pai morreu. Nós já passamos fome dentro dessas igrejas, já tivemos fartura dentro dessas igrejas. Eu não consigo imaginar a minha mãe sendo executada com meu filho no colo, que foi o que aconteceu. A mãe Bernadette foi executada com 20 tiros, sendo 8 deles no rosto, enquanto os netos estavam com ela no sofá. Aí diz, não, eles tiraram os netos, botaram no quarto ao lado e os netos ouviram a avó sendo executada. E me choca também que os evangélicos não tenham se mobilizado em luto e, como diz a Bíblia, em pranto e ranger de dentes por essa perda. Porque se a gente vive em um estado em que alguém pode ser executado pela religião que pratica, pela luta que vivencia, e a morte da mãe Bernadette, os apontamentos dizem que não foi só a intolerância religiosa, mas também uma disputa de terras que é fruto de uma concepção agrária decadente, ultrapassada, que massacra os povos tradicionais para essa formação de país. Eu sempre gosto de chamar atenção para isso. A gente fez o Brasil assim. O Brasil, ele não existe.
É como diz o Belchior, né? Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Não existe isso aqui, isso é um arremedo de qualquer coisa, sabe? E aí, essas disputas de terra que consolidaram a grilagem como forma já redimida socialmente de fazer fortuna. De fazer fortuna. Então a gente convive com herdeiros de grilagem. Grilagem pode, né? Exatamente. Exatamente. E aí, tudo isso para dizer que essa minha relação com o sagrado é que me faz suportar tudo isso. Eu relatei aqui algumas coisas, né? A perda do meu pai, a situação que a gente passou de privação. Meu primo, Jonatas, que levou um tiro na cabeça na porta da igreja no Rio, foi por isso que a gente veio pra cá. Ele tinha 16 anos, eu tinha 12, ele caiu morto ao meu lado numa calçada. E aí eu tive que ouvir o meu tio Eliseu, irmão da minha mãe, gritando na beira do túmulo que o filho, que podia ter sido nele o tiro, porque como ele era pastor, a gente não ia ter que estar explicando que ele não era bandido. Mas como o Jonatas só tinha 16 anos, era um adolescente pardo na periferia do Rio, era fácil pintar de bandido. Então, todas essas dores, eu não tenho dúvida, o que me deu condições de suportar para estar aqui é a minha relação com o sagrado. E isso permeia, e a professora Adriana disse, a busca pela verdade também é a busca pelas conexões que façam a vida fazer um sentido extracorpóreo, ou que não seja, especialmente quando a gente vai sendo triturado por essa lógica de você só serve para produzir e para consumir. Do contrário, essa forma capitalista predatória de enxergar as pessoas, ela vai se desdobrando até nas micro-relações. Hoje, as nossas relações de gênero também são pautadas pelo consumo. Você tem uma relação de gênero e uma masculinidade predadora que consome mulheres, como se a gente fosse um fast food. Consome e descarta. Não só os nossos corpos, como também os nossos sentimentos, as nossas percepções de mundo e tudo aquilo que nos compõe enquanto mulher. A também, dignidade, né? Exatamente, também está no consumo. Ou seja, nós nos relacionamos de forma consumista e predatória uns com os outros. Não só no mundo do trabalho, não só no mundo do dinheiro. E aí você vai criando mecanismos de sobrevivência e, na minha avaliação, para mim, o sagrado é uma dessas formas. E aí, quando você traz esse sagrado para a relação comunitária, e isso é fundamental, quando você diz assim, não tem grandes igrejas. Não, mas as pequenas, até a gente brinca, né? Lá no Rio, na favela, você sempre vai ter um boteco, um terreiro e uma Assembleia de Deus. E é tudo pequenininho assim, sabe? É onde você se identifica e cria aquele vínculo comunitário. Quando eu mencionei aqui, lá no início da minha fala, a forma como as elites políticas enxergavam os evangélicos no Brasil, e aí você veio os anos 90... E eu quero citar aqui a Benedita da Silva. A Benedita tem 80 anos, deputada federal, está no último mandato da Assembleia de Deus, preta, do PT. Foi a primeira candidatura que eu vi meus pais apoiando lá no Rio. E esses dias eu encontrei Bené e nós almoçamos juntas. E ela me contando que nos anos 80 ela apanhava muito na igreja por ser do PT. E apanhava muito no PT por ser crente. E aí, a Bené chorou. E eu comecei a chorar também. Falei, Bené, eu tô passando pela mesma coisa. Eu sou muito questionada pelo meu eleitorado, que é mais progressista, por causa da minha fé. E muito mais questionada ainda na igreja, por causa das minhas decisões políticas. E me choca que nem o ambiente político e nem o ambiente de fé tenham amadurecido em 40 anos. Como é que pode eu estar vivendo em 2022, 2023, o que a Bené viveu nos anos 80? Isso significa que nós fomos nos radicalizando também pela comodidade de falar entre iguais. Pela comodidade de só ouvir aquilo que ecoa a nossa própria voz. E o que nos levou também a perder a dimensão do outro. Porque hoje Bené é líder da bancada feminina, é respeitadíssima e tudo mais, mas ela ainda hoje
tem dificuldade entre interlocutores de esquerda para dizer, vocês precisam conversar com os evangélicos. E ela dedicou a vida dela inteira à igreja. É mulher de oração, é canelinha de fogo. E ela ainda hoje ouve que é desviada, que não é crente nada, porque é comunista e não sei o que, não sei o que. E aí, se a gente for falar do que as pessoas acham que é o comunismo do Brasil, aí você vai, aí esquece. Então, onde o bolsonarismo entrou nessa conversa? O bolsonarismo entrou no momento em que o surgimento do neopentecostalismo esvaziou as igrejas de leitura. E aí eu não estou nem falando da filosofia, não, estou falando de Bíblia. Porque as pessoas mais justas que eu conheço dentro da igreja são as pessoas da minha família, especialmente a minha mãe, minha avó, que já faleceu. Minha avó faleceu tendo só a 3ª série, mas ela lia a Bíblia todinha, ensinou todos os filhos a lerem na Bíblia. Minha mãe só foi fazer ensino médio quando eu já estava no ensino médio. Eu fui contemporânea da minha mãe de escola, porque esse também é um retrato do Brasil. Só que era tanta Bíblia, que ela fala, minha filha, foi tanta Bíblia que eu não consigo ficar imune diante das injustiças. Foi tanta Bíblia que eu não consigo não ficar com o coração contrito diante da fome. Foi tanta Bíblia que eu não consigo olhar para o outro e não ver a misericórdia que Jesus teve comigo. E eu me emociono ouvir minha mãe falando isso, porque essa geração que veio nos anos 2000 importando uma teologia norte-americana, e aí quando você falou do Trump é porque lá o processo já estava também rolando, já era outro negócio, né? Então, importando uma teologia norte-americana para dizer o seguinte, o que vocês precisam se relacionar com um Deus de prêmio, com um Deus da meritocracia, com um Deus do bônus, com um Deus que quanto mais perto dele, mais carro você tem, mais casa você tem. E essa teologia fez com que as pessoas se relacionassem com a igreja para satisfazer os seus desejos e menos para se relacionar com o próximo através do cristianismo. Finalizo dizendo que isso criou uma geração de brasileiros evangélicos egocêntricos, porque se ele só se relaciona com a fé para satisfazer os seus próprios desejos, como é que ele vai ter condições de ter dimensão do outro? Como é que ele vai ter condições de enxergar o outro? Esse distanciamento daquele evangelho que é congregacional e que fez com que Jesus olhasse para os fariseus do seu tempo, que são idênticos aos nossos, e dizer para eles, vocês engolem um camelo e coam uma agulha. Vocês estão querendo tirar o cisco do olho do irmão e não tiram o argueiro do próprio olho. Exatamente igual. Tanto é que hoje os maiores operadores de radicalização política nas igrejas não são aqueles que nós mencionamos aqui, não são os periféricos, são os neopentecostais, são de carrão. Carrão, avião a jato. Exatamente. Mansões. Exatamente. Enfim. Usando, muitas vezes, parte dessas comunidades mais empobrecidas para alimentar esses projetos de poder, mas eles não são maioria. Eles são mais perigosos, eles são mais violentos e eles são mais escandalosos, mas eles não são a maioria. Vereadora, outro dia eu estava raciocinando em cima dessa questão e eu disse o seguinte, olha, até bem pouco tempo, né, esses líderes neopentecostais, principalmente, eles alugavam estações de rádio, horários em televisão e tal, e lá eles faziam uma interpretação proposital, né, da Bíblia, principalmente, nessa questão de olha, se você der X, você vai ter um retorno de Y, né? E ninguém podia dizer nada, mesmo discordando, porque quem é que ia alugar uma rádio ou um horário em televisão para discordar dessas pessoas? Então elas tinham o canal e o contraditório nunca vinha. Com o surgimento da internet, das redes sociais, isso passou a existir e serviu primeiro para a gente perceber a quantidade enorme de evangélicos sérios que existem no país, né? Isso é uma coisa inegável. Nós temos aí centenas de milhares de pastores, pessoas e tal, lutando bravamente para tentar conter essa onda, né, maléfica que vem com esse discurso podre, com esse discurso do tomar lá da cá e tal, né?
com esse discurso que vende feijão contra a Covid, né? Pedaço de cruz, sei lá, e todas essas maluquices que a gente considera maluquice, mas que muita gente compra como sagrada, como verdade, como algo que tem eficiência. Então, professora, eu às vezes digo, né, assim, nos meus momentos mais críticos, vamos dizer, eu costumo dizer que a religião é a pior coisa que existe no universo, né? Por quê? Eu não preciso que Jesus Cristo seja Deus ou Filho de Deus. Eu não tenho essa necessidade. Eu tento fazer de Jesus uma referência pelo que ele disse e não pelo que ele poderia ser. Então, se eu posso olhar de forma boa para o meu próximo, eu estou fazendo isso porque eu acredito que essa é a melhor maneira. O amor é muito melhor que o ódio. E Jesus Cristo me mostrou isso. Mas eu não tenho a menor necessidade que ele seja Deus. Compreende isso? Sim. Então, quando você diz isso para uma pessoa muito religiosa, uma pessoa que é religiosa, que coloca a religião na frente, né, e tal, eu não chamo isso nem de fé. Isso não é aceito, é como se, não, Jesus tem que ser Deus, porque se ele não for Deus, por que eu vou adorar? Eu falo, não, mas você não precisa adorar, na minha opinião, né? Jesus não precisa de oração, Deus não precisa de oração, ele só precisa que você faça o que ele pediu para você fazer. Ao invés de você ficar aí ajoelhado rezando, vai ajudar seu vizinho. Isso é ser muito mais cristão, na minha humilde visão, do que o contrário. Acontece que o neopentecostalismo, vamos dizer assim, ele prega o oposto, né? Tipo assim, não, pastor, eu vou fazer o seguinte, esse dízimo que eu não vou dar na igreja mais, é porque o meu vizinho está precisando, está passando fome, eu vou dar. Não, senhor. Ele vai ser contra isso, porque o dinheiro tem que entrar para ele lá na igreja. Essa é a visão neopentecostalista, porque se você não está dando para Deus, você não vai ter retorno. Porque aquele que está pobre lá é outro problema, não é problema seu, né? É essa visão que esse discurso fez isso com as pessoas. E aí, voltando ao radical, se eu aceito isso, né? Eu não estou muito longe de aceitar qualquer outro absurdo, como, por exemplo, dito por um pastor desses, né, numa solenidade, que se Cristo viesse à Terra agora, ele compraria uma pistola, ele andaria armado ou coisa parecida. A gente viu em vários cultos aí, em vídeos da internet, pessoas fazendo arminha e tal. E de novo, qual seria o motivo dessa aceitação? Como é que eu posso aceitar uma pessoa como sendo família, né, que está no terceiro casamento, largou de uma, largou de outra? Como é que eu posso aceitar uma pessoa, um discurso de uma pessoa que é a favor da tortura, por exemplo, né, dizer que no regime militar tinha que ter matado mais que 20 mil, ou seja, tudo isso estava disponível. Todo esse discurso estava disponível. E eu não questiono a pessoa que está lá na igreja. Não. Eu questiono o líder que recebeu essa informação, que sabia o que estava fazendo e fez. Ou seja, aí vem a pergunta. Esse neopentecostalismo, para ser assim, ele tem que ter certeza que Deus não existe. Porque se ele tivesse alguma dúvida, ele não agiria dessa forma. E aí, professora? Bom, Deus é inventado, né? Deus é uma invenção nossa. O Deus que existe, se ele existe, e eu acredito que existe, mas eu sou do candomblé, né? E nós somos uma religião monoteísta. Os orixás foram criados por Eledumare. E eu estou citando meu pai Paulo de Odé,
do Axé Minfunké, que é com quem eu aprendo sobre o candomblé e pratico o candomblé, porque é uma comunidade onde nós vamos lá para praticar o candomblé, não é, né, leitura de livros, né? Embora também possamos ler, não há problema algum. Mas, quando você fala de Deus, você está trazendo uma ideia, então você está trazendo uma interpretação. Quando a Ava fala, ela está trazendo aquilo que ela acredita por vivências. Então, é um Deus que ela está partindo de um lugar para falar. E da mesma forma eu. E quem é que vai erguer a mão e dizer, não, mas eu sei quem é o Deus verdadeiro? Entende? Que a gente vai sempre cair nessa... O perspectivismo é super importante para a gente entender que há interpretações, que a verdade mesmo, aquela que a gente está sempre buscando, ela precisa ser compreendida a partir de onde ela foi criada, qual época, qual povo, qual circunstância, qual situação. Não é porque a gente não tem no que acreditar, mas se perceber que aquilo que a gente acredita tem um lugar de criação, de elaboração. Por que a gente não acredita no Deus do candomblé? Por que a gente tem que acreditar num Deus, aliás, em Jesus Cristo, loiro de olhos azuis? Como que pode alguém acreditar nisso? Se o lugar onde ele nasceu não permitia essa caracterização fisiológica, biológica. Então, a gente vai acreditando, muitas vezes, em função de falta de buscar de onde vieram essas ideias, né? Então, quando você diz assim, Deus não precisa existir, eu acredito em Jesus Cristo pelo que ele falou, né? O que ele falou está em algum lugar, né? Que seria muito interessante a gente ler do que a gente acreditar no que falaram que ele falou nesse lugar, né? Tem que ser, para tudo no mundo nós temos que ser leitores, estudiosos, né? Na nossa religião, no candomblé, tem orixás responsáveis pela civilização. Ogum é um orixá responsável pela civilização. Ele cria o ferro, e é por causa do ferro que existe a tecnologia. E é por causa da tecnologia que eu tenho geladeira, fogão, que eu não preciso sair para caçar todo dia. Eu posso armazenar comida, cozinhar, e aí eu tenho tempo para estudar. Então, a civilização, ela é uma coisa abençoada. A gente tem que aceitar a civilização. E a gente tem que mudar aquilo na civilização, que precisa ser transformado para melhorar a nossa vida. Quando você diz assim, eu vou pegar o meu, em vez de eu pagar o dízimo, eu vou dar o dinheiro para o vizinho que está passando fome, é isso mesmo. Porque se tem alguém do meu lado passando fome, a pobreza daquela pessoa, ou a minha, porque eu posso estar nessa situação a qualquer momento. Ninguém está isento de ser o pobre, né? Com certeza. Então, somos nós mesmos aquele pobre. O risco de nós sermos, e mesmo que não sejamos, é o nosso vizinho. Isso significa deixar de viver em comunidade. Isso significa uma idolatria de um eu que não se sustenta. Então tem uma pobreza no meu eu, porque eu aceito isso, né? No candomblé a gente se dedica a Ebé, a comunidade, a sociedade. Nós temos uma comunidade para a qual a gente se dedica. E aí a minha prosperidade, ela só faz sentido se ela beneficiar esse lugar. Se não, é um egoísmo. E isso é contra qualquer princípio religioso, civilizatório, pode ser ateu. É grave. Não tem pecado para o ateu, mas tem falta de ética. Claro. Que é tão grave quanto. Então não adianta retirar o pecado. Eu não acredito em Deus, eu não cometo pecado. Eu também não cometo pecado, eu não acredito no Deus cristão, eu respeito. Mas eu não tenho esse vínculo emocional, psíquico, emocional com o Deus cristão, mas eu tenho com o Deus da minha religião. E aí você está cometendo um pecado. Você está cometendo algo que é tão grave quanto cometer um pecado, né? Por quê? Porque você tem alguém do seu lado, na sua sociedade, e nós temos muitas dessas pessoas, as pessoas que passam fome, as pessoas que foram colocadas, que foram racializadas para serem diminuídas, animalizadas, e nós suportamos tudo isso. Então tem algo de muito grave nesse eu de cada pessoa. Aceitamos tudo isso. Aceitamos.
Tem aquelas pessoas que fazem de conta que não aceitam porque criam um discurso, mas a partir do momento que não se altera, que isso não é alterado, nós estamos aceitando. E isso é muito grave de qualquer que seja a perspectiva. Do ateísmo, do intelectualismo, da ciência. Imagina um médico que aceita não tratar bem uma paciente por causa da classe ou da raça ou do gênero, como muitos médicos fazem com mulheres. Se for mulher preta, vai provavelmente sofrer violência no parto e a criança vai morrer por erro médico, por descaso, por racismo. E que médico é esse? Um adepto da ciência que algumas vidas ele permite que seja descartada e ele contribui para isso? Então tem algo de muito errado. E esse erro tanto faz se é cometido por um religioso que acredita no Deus tal ou no Deus tal, ou por um não adepto de uma religião, porque ele não tem compromisso com a vida. E o eu dele também é desprezível, porque ele é um vivente que não se preocupa com outro. Nem os animais são assim. Então é muito grave isso, né? Vereadora Ava, só para a gente encerrar, vamos achar um caminho, que a senhora tem compromisso daqui a pouco. A radicalização das igrejas, claro, tem consequências terríveis, né? E eu sei que a senhora é autora do Plano Nacional contra a violência de gênero nessas comunidades eclesiásticas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso antes da gente encerrar. Sim, eu só quero me recordar de uma historinha muito boa que minha mãe conta às vezes nos almoços de domingo lá em casa, praticamente um culto esses almoços. A gente só fala de Bíblia e um pouquinho mal dos outros, igual na igreja mesmo. aí a gente, minha mãe falando assim, a história é assim, tava discutindo um rabino, um padre, um pastor e um pai de santo sobre a perspectiva de mundo e de salvação, e um tava dizendo pro outro que o outro ia pro inferno. E o pai de santo nem falava inferno, porque nem tem isso. Aí o que aconteceu? O mundo acabou, Jesus voltou, os 4 foram pro céu. Aí na hora que os 4 chegaram no céu e viram como era, viraram e falaram pro outro, viu? Eu tava certa. Então, a gente tem uma percepção que a gente discute um com o outro e, na verdade, o caminho é bem mais fácil e a gente está se conectando com ideais semelhantes quando a gente leva a fé de maneira pura e tendo o sagrado como a principal forma de relacionamento com o outro. Minha mãe diz isso sempre. Ela menciona que a encarnação de Jesus na cruz é a forma mais perfeita de comunicação, porque ele não nos divinizou para que nós pudéssemos nos comunicar com ele. Ele se fez homem para se comunicar conosco. Ele não nos levou para o panteão celestial, mas veio e morreu da forma da morte mais vergonhosa, que era a morte de cruz, para que ele fosse considerado o mais miserável dos homens, para que o mais miserável dos homens saiba que até ele pode se comunicar de igual para igual com o Salvador. Então, esse é um modelo de comunicação perfeito, que é de nunca pressupor que é o outro que tem que sempre te compreender, mas sempre você fazer o primeiro gesto, o primeiro caminho, de se colocar no lugar do outro. E essa é a forma como a nossa fé precisa ser experimentada. Dentro de tudo que nós mencionamos aqui, eu quero ressaltar que a questão de gênero, ela sempre me perturba muito, ela me inquieta muito, porque assim como as distorções da fé foram usadas como um mecanismo de manutenção de poder de lideranças aventureiras e oportunistas, mas também de modelos de Estado mesmo, né? A gente está falando aqui de uma colonização que veio de uma leitura de cristianismo, né? Uma colonização que era do Estado, mas também era da Igreja Católica. Então a gente está falando de uma religião que se fundiu ao Estado para eliminar o outro, para eliminar o diferente, desde o início. E aí... em relação a mulheres, a gente tem uma dificuldade muito grande de enfrentar
as violências de gênero nas religiões, e aqui eu vou falar da religião evangélica, que é a minha, mas é preciso atentar que em todas as religiões a gente tem esse problema. A gente teve agora escândalo recente do Dalai Lama beijando aquele garoto na boca. A gente tem recente também aqui em Goiás a história do João de Abadiânia, que violentou mais de 200 de mulheres. A gente tem escândalos de lideranças de religiões de matriz africana. A gente tem escândalos no Vaticano. O que esses líderes têm em comum com os pastores abusadores? A fé é um instrumento de autoridade. A fé não, mentira. A religião. A religião é um instrumento de autoridade. A partir do momento que você consolida... E aí, quando a gente vai conversar com mulheres que são vítimas de líderes religiosos, é muito dramático. Muito dramático. Porque elas sempre dizem, ele era como um pai para mim. É um relato recorrente nas mais variadas religiões. Era como um pai para mim. Eu confiava cegamente. Eu me sentia mais perto daquilo que eu acreditava. Então, em primeiro lugar, existe uma relação de confiança tão grande com esses líderes e aí existe uma validação comunitária da autoridade moral e ética dessas lideranças. Então, aquela mulher está inserida numa comunidade de fé e, de repente, o seu algoz é a liderança daquela comunidade. É muito difícil que ela encontre respaldo na comunidade para fazer a denúncia. Isso em todas as religiões. Os irmãos de fé dela não acreditam nela. Não acreditam, porque aquele homem tão respeitado... Poxa, você pensa no João de Abadiânia... Poxa, as pessoas do mundo inteiro vinham aqui para ser curadas por ele. Mulheres, as principais vítimas dele, inclusive, queriam se curar de traumas de outros abusos, o que é muito brutal, porque elas já tinham essa sensibilidade. E quanto tempo demorou isso? E com mais de 100 vítimas, a gente ainda tinha que dizer que elas não eram culpadas, porque nos portais de notícias, os ouvintes de rádio, na época dos debates, diziam, mas então por que voltou lá? As pessoas não entendem. E eu me sinto confortável de falar sobre isso ao lado da Adriana, porque elas não entendem. Quem não pratica uma religião não entende como é essa relação. Por que voltou lá? Meu Deus, você nem consegue assimilar que você está vivendo um abuso. É o seu líder, é o seu pai espiritual, entende? Então, foi pensando nisso, e aí agora trazendo para a perspectiva da fé evangélica, em como a Bíblia foi instrumentalizada para a manutenção de poder de gênero. A gente está falando especialmente do pressuposto da submissão, por exemplo, lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 22, que diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, e esse versículo é muito usado para perpetuar desigualdades de gênero, relacionamentos violentos, homens que justificam que são violentos com suas mulheres porque elas não se submeteram e assim por diante. Mas o versículo 21, o versículo que antecede esse da submissão, ele diz o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Voltamos ao modelo de relacionamento. A submissão não é um valor de gênero. A submissão é um valor universal do evangelho. Pais têm que ser submissos aos filhos, filhos aos pais, maridos às mulheres, mulheres aos maridos, e todos a essa visão de Cristo que enxerga o outro maior do que a você mesmo, para que você nunca se idolatre, para que você não seja um ególatra. E aí, quando você perde essa dimensão e transforma numa dimensão de gênero, mulheres são constantemente orientadas pelas suas lideranças, pelos seus pastores, a orarem mais um pouco, a suportarem mais um pouco, a clamarem pela conversão desses maridos, porque a mulher sábia, como diz lá em Provérbios, edifica a sua casa. A mulher sábia sustenta a sua casa. Acontece que eu tenho dito para essas mulheres, não existe uma casa, não existe um lar, se o alicerce é a violência de gênero. A mulher sábia, nesse caso, vai edificar a sua casa pegando seus filhos e indo para outro lugar. Porque não tem como você edificar a sua casa em cima de um alicerce violento. E mais do que isso, essas mulheres, Adriana e Leal, elas não são vítimas de homens bêbados, como dizem, né? De homens possuídos, de homens desviados, não. Rudes. Não, elas são vítimas do marido crente. Não é o marido que tá fora da igreja que ela tem que orar pra converter, pra largar a cachaça, pra largar a droga, porque sempre conta esse estereótipo, né? A cachaça, a droga, não sei o quê, a dependência química que faz o marido se tornar violento. Não. O que faz esses homens se tornarem violentos é um modelo adoecido de masculinidade que essa forma equivocada de cristandade vem alimentando ao longo dos séculos.
E essas mulheres, então, elas vão se reaproximar. E aí eu quero dizer, as nossas comunidades precisam tomar partido dessas mulheres. E precisam expurgar de si todo o conforto para homens violentos. Nós temos que nos tornar lugares desconfortáveis para homens violentos. Nós temos que nos tornar lugares que validem a palavra das mulheres. E é por isso que a gente vem trabalhando esse Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher nesses lugares, para que a fé não seja usada como ferramenta de silenciamento de mulheres, para que a fé não seja usada como ferramenta de manutenção de homens abusadores, para que a fé não seja usada como um instrumento de impunidade diante das violências de gênero, mas pelo contrário, para que a fé seja uma aliada das instituições seculares, da Defensoria Pública, das DEANs, dos movimentos sociais de mulheres, para que a fé seja uma parceira na libertação dessas mulheres. Finalizo lembrando o que está escrito no livro de Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, por que nós voltaremos a nos colocar debaixo do jugo de servidão? Se existe um jugo de servidão, se existe um jugo de aprisionamento, de humilhação, se existe uma relação de desigualdade de forças, de direitos e de acessos, essa relação não corresponde àquilo que o Evangelho determina que nós sejamos iguais uns aos outros diante de Cristo. Então, mulheres evangélicas, mulheres de outras religiões que estejam nos ouvindo, não existe liderança de fé que esteja acima de qualquer suspeita, não existe liderança de fé que invalide uma violência que você passou. Se dentro da sua comunidade você não encontrar ajuda, procure autoridade, procure pessoas, procure mulheres da sua igreja que vão validar o que você está dizendo, e não permaneça nesse relacionamento. Professora Adriana, comentários aí para a gente encerrar. Olha, ainda bem que esse Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres está sendo pensado pela AVA, que ela esteja, como eu já vi, a equipe da AVA tem mulheres, tem mulher preta, e é isso. Todos os cargos de chefia do meu mandato são ocupados por mulheres negras. Eu tenho como liderança religiosa Pai Paulo de Odé, Mãe Cristina de Oxum. Na nossa religião, as orixás, todas, sem exceção, são muito poderosas. Então, a gente vai escutar os itãs das orixás, e tem desde aquela que carrega uma arma e vai para a guerra, e tem Oxum que não foi para a guerra, mas matou um exército dentro do próprio palácio, sem nenhuma arma. Então, é isso. Nós precisamos estar munidas de pessoas e de entidades e de figuras religiosas e de figuras nas quais a gente acredita, e as invisíveis também, nas quais a gente pode confiar. E sempre, para isso, a gente precisa estar entre pares. Então, precisamos ter pessoas negras com a gente. E eu menciono a Catiúcia Ribeiro, que escreve sobre mulherismo africana, porque ela vai contrapor ao feminismo, uma vez que o feminismo pensa em gênero. E ela disse, precisa incluir a raça e a classe. E aí ela vai estudar quem também estudou, né, as mulheres africanas antes do colonialismo, como que elas se organizavam. Precisa ter mulher poderosa. A gente precisa ter exemplo de mulheres poderosas, mulheres que assumem cargos de poder e mulheres que são poderosas no modo de se constituir e de acreditar em si mesma, né? Então, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e todas as instâncias que estão pensando em gênero, em classe, em raça, a questão de raça, né? Precisam ter pessoas que não aderiram ao funcionamento masculino, porque também não adianta uma mulher adepta, a gente sabe disso, a gente tem exemplos, né, de mulheres em cargos públicos que têm uma cabeça masculina, totalmente masculinizada,
adeptas. No pior sentido. No pior Sim. sentido do termo. Representantes de grupos masculinos, de interesses masculinos. Defensoras, né? Então também isso não adianta. Então a gente tem sempre que ficar atento. Quem são as nossas companhias? Quem são as nossas companhias? Vamos mudar de companhia? Se essa companhia... Eu fui reclamar do que aconteceu comigo e eu fui ridicularizada? Eu fui reclamar do que foi... Não deram crédito e eu sei que o que aconteceu comigo aconteceu, eu não estou louca. Porque enlouquecer a mulher é um modo de... Desacreditá-la. Portanto, retirar qualquer poder que ela tenha da verdade que aconteceu com ela. Sim. Né? Então, é isso, esse plano, qualquer documento, grupo de ajuda, precisa ter mulher lá. E a gente tem que pensar qual é a mentalidade dessas mulheres. Né? A gente tem... esse raciocínio crítico, que é a sobrevivência. Né? É a nossa sobrevivência, ele nunca pode estar aquém das nossas necessidades de sobrevivência, de proteção, né? E de elaboração de como que eu crio, ou eu vou para um ambiente, ou eu saio desse ambiente que não permita com que eu me construa de um modo brilhante, sabe? Se está atrapalhando o brilho, a construção, o fortalecimento, esse lugar está errado e, portanto, eu preciso denunciar e me afastar. É assim. Muito bem. Vereadora, para falar sobre o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência de Gênero nas comunidades, saiba que o Blog Cidade está aberto. A hora que a senhora quiser vir aqui destrinchar o plano, falar exclusivamente sobre ele, é só fazer o contato que a gente encaixa rapidinho esse tema e eu acho que isso precisa ser divulgado, sabe? Sim. Precisa ser muito falado para que as pessoas entendam o que é e compreendam a necessidade disso e a importância dele. Mas, de toda forma, foi ótima a conversa, gostei muito de bater esse papo e de ouvir tanto conteúdo, né, que foi despejado aqui nessa mesa hoje. Então, muito obrigado pela presença, foi um prazer conhecê-la e participar aqui com a senhora desse pequeno debate. Eu que te agradeço, Leal, pela generosidade da escuta, por nos permitir entrar com profundidade nas entranhas dos Brasis. Isso me deixa bastante revigorada e um pouco frita, porque eu vou sair daqui com vários ganchos que eu vou ficar pensando e matutando para que no nosso reencontro a gente possa desdobrar um pouco mais de tudo que foi dito aqui. Muito obrigada, Adriana. Você sempre que abre a boca nos dá uma aula. É por isso que professor é difícil de ser chamado de outra coisa, mesmo quando está fora de sala de aula, né? As pessoas ficam sempre chamando de professora. E obrigada à nossa audiência, que permite que esse espaço tão qualitativo permaneça no ar, construindo debates tão importantes e urgentes para a nossa cidade e para o nosso país. Professora Adriana, doutora em filosofia, foi um prazer conhecê-la, tê-la aqui, e da mesma forma, né? Estamos abertos a sugestões de temas, a sugestões de companheiras, de pessoas e tal, da sua convivência, né? Use o Blog Cidade à vontade para despejar conteúdos aqui, porque esse é o nosso objetivo. Eu venho para falar para quem tem escuta. Tive muita certeza, muita sensação, que é melhor do que a certeza, de que isso aconteceu. Na sua fala dá para perceber. Sempre que eu estou com a Ava, é visível o quanto ela tem conteúdo e escuta. É muito bom escutá-la, é um aprendizado. Então, acho que não é bem despejar. Eu venho compartilhar, sabe? Colocar algo que está sendo aproveitado e trocado, né? Então, foi um prazer, né? Conhecer pessoalmente, né? Estar com a Ava novamente, porque é sempre muito rico esse encontro. Fico muito grata pela oportunidade. Muito bem, você que esteve acompanhando mais esse Blog Cidade, aqui fica o convite para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações para saber das novidades, não é? E fazer os seus comentários. Saiba, mais uma vez, que concordando ou não, isso é extremamente importante para nós. Por quê? Muitas vezes da discordância nasce um novo tema, né? E isso anda, e o conhecimento
prolifera, ganha corpo. Então é muito importante. De qualquer forma, mais uma vez obrigado pela paciência e até o próximo Blog Cidade. Tchau.